Existem erros no Livro de Mórmon, que são exclusivos da edição de 1769 da Bíblia que pertence à família de Joseph A. Análise de DNA concluiu que os nativos americanos não são originários do Oriente Médio ou israelitas, mas da Ásia. Há coisas no Livro de Mórmon que não existia durante os tempos do Livro de Mórmon nas Américas, por exemplo, cavalos, carruagens, cabras, elefantes, trigo e aço. Não há evidências arqueológicas para os milhões de nefentas e lamanitas. Embora tenhamos evidências de grupos menores de pessoas que existiram milhares de anos antes dos nomes e lugares do Livro de Mórmon serem notavelmente semelhantes ou idênticos a muitos nomes e lugares locais da região onde Joseph Smith viveu, o Livro de Mórmon é notavelmente semelhante à visão dos Hebreus, um livro publicado na área de Joseph Smith em seu tempo também é muito semelhante ao primeiro livro de Napoleão publicado em 1809, e ao final da guerra um livro escrito em linguagem estilo Rei James para as crianças da Escola Estadual de Nova York em José. Este é o texto original de 1830 do livro de Mórmon tinha uma visão trinitária da divindade e foi alterado ao longo do tempo à medida que as ideias de Joseph sobre a deidade evoluíram. Mais de 100.000 mudanças foram feitas no livro lá há pelo menos 4 relatos diferentes da primeira visão, dados por Joseph em momentos diferentes, pelo menos um dos quais nem mesmo inclui Deus ou Cristo. Os estudiosos traduziram o papiro que Joseph afirmou que o livro de Abraão foi traduzido e descobriram que eles não têm nada a ver com Abraão ou qualquer coisa contida no livro que a igreja agora tenta reivindicar que traduzir significava obter inspiração de Joseph, também escrita a lápis em algumas partes do papiro. Joseph se casou com pelo menos 34 mulheres, muitas sem o consentimento de Emma, como proibido em doutrina e convênios, e 11 das quais foram. Já se casou algumas sem seus maridos saberem que 10 das esposas de Joseph eram adolescentes, algumas com 14 anos. Isso foi chocante ao PT pelos padrões do século XIX. Joseph também se casou com algumas de suas filhas adotivas. Joseph usou uma variedade de métodos para coagir as mulheres a se casar com ele, incluindo promessas de ameaças de condenação à vida eterna e até mesmo alegando que ele próprio estava sob a ameaça de um anjo com uma espada flamejante. O presidente Hinckley disse publicamente que a poligamia não é doutrinária, apesar dos ensinamentos de vários líderes da igreja primitiva, incluindo Brigham Young, de que era essencial para a exaltação. A única justificativa bíblica para a poligamia é multiplicar. Aderindo às leis das escrituras, Joseph se casou com Fanny aos anos antes de ter um poder selador ou receber qualquer revelação sobre a poligamia. Brigham Young ensinou a teoria de Deus a Adão na Conferência Geral e, como parte da cerimônia de investidura do templo, esta doutrina agora é repudiada pela igreja. Brigham Young ensinava a expiação pelo sangue. Agora também repudiava essa doutrina, levada em consideração no mesmo TS que levou ao massacre de Multnomah Meadows, onde os líderes da igreja assassinaram mais de 100 pioneiros que viajavam por Utah. Os negros não foram autorizados a manter um sacerdócio até a década de 1970. José deu a algumas pessoas, mas de Brigham Young a Spencer W. Kimball eles foram considerados indignos de mantê-lo na década de 1980. A igreja pagou cerca de $900.000 para suprimir documentos bizarros e embaraçosos da história da igreja. Esses documentos foram posteriormente provados como marca falsa. Hoffman, o falsificador, acabou sendo um assassino. Antes que os documentos fossem falsificados, os líderes da igreja deram palestras oferecendo explicações para eles. José M. traduziu placas chamadas placas de Kinderhook. Ele alegou que eram um registro de um descendente de Campos do Velho Testamento. Essas placas mais tarde foram consideradas uma farsa. Cada spin-off da igreja Shield também tem membros dizendo que eles sabem que sua igreja é a verdadeira igreja. Outras religiões, como o islamismo, dizem que sabem, pelo poder de Deus, que é a mesma coisa. Sentimentos espirituais que levaram ao suicídio em massa do culto Avenged. José enviou Oliver e Hiram para vender os direitos autorais do Livro de Mórmon no Canadá, dizendo que ele recebeu uma revelação. Para fazê-lo, eles falharam em garantir os direitos autorais, levando José a concluir que nem todas as revelações são de Deus. A igreja ensina que você deve prestar seu testemunho para ganhar um extra. É uma tática psicológica clássica. Você pode sentir o espírito enquanto faz uma afinidade de coisas que não tem nada a ver com o evangelho, mesmo enquanto assiste a alguns R-rated filmes. Joseph e Oliver não contaram às pessoas sobre a restauração do sacerdócio até anos depois de supostamente receber lá, e mudaram as
revelações anteriores para combinar com seus novos relatos. Joseph foi contratado para usar a pedra vidente para encontrar um tesouro enterrado, pelo qual foi levado ao tribunal sob a acusação de fraude. A família Emmett estava envolvida em magia popular e ocultismo, praticando sacrifício de animais, conjurando espíritos e usando pergaminhos mágicos. Umas pessoas com talismãs na época de Joseph tinham uma visão de mundo mágica que incluía ver as coisas com olhos espirituais, incluindo as placas de ouro. Martin Harris era conhecido como um homem crêndulo que mudou de religião pelo menos 10 vezes, mesmo depois de se tornar mormon. Ele foi testemunha do autoproclamado profeta James Springsteen. Também tinha placas de ouro e usou um ano amantumim para traduzi-las. Martin Harris também disse que tinha tantas evidências para um livro Shaker quanto para o livro de Mormon. Ele também disse que viu Cristo na forma de um servo e conversei com ele. Dave Whitmer disse que viu um anjo com seus olhos espirituais e disse que suas impressões eram exatamente como as de um metodista, tendo sentimentos felizes. Olhos. As testemunhas não assinaram suas próprias assinaturas ou escreveram seus próprios relatos. E Cent Oliver, que era o escriba das testemunhas do livro de Mormon, exceto por Martin Harris, eram parentes por sangue ou casamento com os Amites ou os Whitmers. Joseph fez muitas pessoas assinarem uma declaração dizendo que ele não estava praticando poligamia, quando ele era alguns dos que assinaram também praticavam poligamia. Joseph nem sequer usou placas de ouro para traduzir o livro de Mormon. Ele também não conseguiu retraduzir as 116 páginas que faltavam tiradas pela esposa de Martin Harris para testar. Nos mostra a validade como um tradutor. Joseph revelou a investidura do templo SUD apenas 7 semanas após sua iniciação maçônica. A investidura é quase idêntica à cerimônia maçônica. De várias maneiras, a cerimônia do templo deveria ser interna, mas juramentos de sangue e outros elementos perturbadores foram removidos na década de 1980. Apenas alguns anos depois que esses elementos foram removidos da cerimônia maçônica, Joseph Emmett fez várias profecias que nunca foram cumpridas. De acordo com Deuteronômio 18, isso o desqualificaria como profeta-se Adão e Eva para os primeiros humanos, como explicamos. Aniás. Outras 14 espécies de hominídeos que viveram e morreram de 35.000 a 250.000 anos para Adão. A ciência provou que não houve um dilúvio mundial há 4.500 anos. Matemática simples e lógica do consumo de alimentos de origem animal mostram que não havia espaço suficiente na arca para abrigar todas as espécies animais encontradas no planeta e muito menos a comida necessária para alimentá-los. A ciência também desacredita a ideia da Torre de Babel, humanos de 600 anos. Jonas e o povo da baleia se transformando em sal e carregando abelhas através do oceano, em contraste com Jesus Cristo, o Antigo Testamento. Deus perdoa genocídio, escravidão, estupro e racismo. A igreja removeu material que não promove a fé de sua história. Foi desonesto em várias ocasiões. Em Kirtland, Joseph criou um banco ilegal e usou meios fraudulentos para arrecadar dinheiro. Uma vez que sua fraude foi descoberta, ele fugiu para o Canadá, deixando a igreja membros para pagar suas dívidas. A igreja não tem sido transparente sobre suas finanças desde 1959, que a igreja gastou 5 bilhões de dólares no Sete creio mal mais do que gastou em ajuda humanitária em quase 20 anos. A igreja primitiva ensinava que o dízimo era 10% do seu excedente. A igreja agora ensina que é 10% da sua renda, mesmo que você não possa pagar suas contas. Por causa disso, o nome da igreja mudou algumas vezes a certa altura, removendo Jesus Cristo e sendo chamada de Igreja dos Santos dos Últimos Dias. A igreja ensinou que o lucro não pode deixar a igreja perdida. Apesar dos erros óbvios cometidos pelos profetas do passado, líderes da igreja como Boyd K. Packer aconselharam os historiadores a evitar dizer a verdade se não for a promoção da fé. Em 1993, 6 estudiosos foram excomungados ou desassociados por publicar sua pesquisa acadêmica sobre o mormonismo e seus líderes. Dan me brinca dizendo que você não deve criticar os líderes da igreja, mesmo que a crítica seja verdadeira.